prosseguindo no estudo do livro de Atos dos Apóstolos, estamos na página 6 do nosso livro. Vamos agora falar um pouco sobre o autor, sobre Lucas. O autor é Lucas, o mesmo autor do terceiro evangelho. Bom, quando nós fizemos o estudo dos evangelhos, nós fizemos um estudo harmônico, né? Ou seja, pegamos a vida de Jesus, conforme foi relatado pelos evangelistas, e colocamos uma sequência, uma cronologia da vida de Jesus, pegando textos de cada evangelho. E nós vimos que o evangelho de Lucas é um evangelho bem extenso, bem completo, ok? O livro de Atos, ele é uma continuação do evangelho de Lucas, porque é o mesmo autor, e tanto que nós veremos, quando nós formos estudar a síntese do livro de Atos, ele inicia dizendo que o evangelho foi o primeiro tratado e agora ele faz o segundo tratado. O primeiro tratado foi sobre a vida de Jesus, o segundo tratado é sobre a vida dos apóstolos. Ele inicia o livro declarando que havia escrito um primeiro tratado, que é o evangelho que leva o seu nome. Veja, Atos capítulo 1, versículos 1 e 2. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Tá vendo? Então ele aqui já está dizendo quem é o destinatário do livro, um homem chamado Teófilo. Nós vamos estudar sobre esse personagem, que nós não temos como saber detalhes da vida desse cristão, ok? Mas ele é o destinatário. Provavelmente era um homem influente, de uma condição financeira boa, e que ele deve ter contratado Lucas para escrever. Talvez Lucas tenha feito esse trabalho espontâneo, mas é muito provável, porque era comum no tempo bíblico, né? Contratar alguém para escrever uma obra de história. No caso aqui, esse homem teria aceito Jesus durante já o ministério dos apóstolos, depois da morte de Jesus. Então ele teria financiado Lucas para que Lucas escrevesse, já que Lucas estava com Paulo, outra hora também estava com Pedro, com João, vai ter relato de encontros, né? Então ele poderia colher essas informações. Ok? O comentário prossegue. Em diversos momentos, Lucas escreve como alguém presente, em outros estando ausente. Em Atos 16, versículos 1 a 8, nós vamos estudar esse texto, vamos ler versículo por versículo. Aqui estou fazendo uma introdução geral. Depois nós vamos para a síntese bíblica, né? Então, nesse texto de Atos 16, 1 a 8, parece estar ausente, pois usa os termos chegou, iam passando, foram impedidos, quando chegaram e desceram. Então observe que a maneira como ele escreve, ele não parece estar presente, né? Depois, parece que Lucas se junta a Paulo, pois a partir do versículo 9, usa os termos procuramos partir, fomos correndo. Esse é também o primeiro momento que Lucas se descreve como participante de um evento. Ou seja, então, é a partir então desse momento que ele começa a se descrever como estando participando do ministério de Paulo. Ou seja, Atos capítulo 16. Isso já é a segunda viagem missionária. Ok? Então, por isso normalmente se interpreta que ele começa a participar da história na segunda viagem missionária de Paulo. O comentário prossegue. Uma pergunta muito comum é aquela que busca a resposta para a fonte de informações de Lucas para descrever os momentos iniciais de Atos.
Em nenhum lugar é relatado a conversão de Lucas. Dificilmente ele estaria presente na ascensão de Jesus ou no Pentecostes. Uma fonte provável teria sido o evangelista Filipe, com quem Lucas esteve na viagem de Paulo de Filipos a Jerusalém. Eu destaquei aí Atos 21, versículo 8, que diz: no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então, a oportunidade de estar com Filipe, que estava desde o início, né, do trabalho dos apóstolos, ok? E que era um dos discípulos, não dos apóstolos, né, mas discípulo de Jesus, ele, nessa oportunidade, certamente colheu algumas informações, já que ele diz no início do livro de Atos e também no livro de Lucas, que ele fez uma pesquisa, ele procurou as pessoas que estiveram com Jesus. Okay? Então essa provavelmente foi a fonte. Se fosse nos dias de hoje, seria muito fácil, né? As pessoas documentam através de vídeos, você escreve um livro, coloca no computador, você pode transmitir ele para o mundo todo. Então, nos dias atuais, nós vivemos uma situação de grande facilidade. Mas nos dias do Novo Testamento, até para você escrever, não era um papel, uma caneta que escreve e desliza no papel com facilidade, não. Eram papiros e pergaminhos e você demorava muito para você conseguir escrever. Uma palavra você tinha que escrever letra por letra, de forma bem lenta. Então, foi um trabalho realmente laborioso, né? E andar com esses papiros, esses pergaminhos, o risco dele, vamos dizer, às vezes nessas viagens, perder algum papiro desse e depois ter que reescrever, ok? Então, certamente foi um trabalho laborioso. No versículo 10, Lucas diz que demoraram ali por muitos dias. Esse contato com um evangelista que vivenciou os dias iniciais da igreja pode ter sido a fonte de informação de Lucas para descrever os dias iniciais da igreja. Olha, na história vai ter obras que vão relatar sobre a vida de Lucas. Quando nós estudamos História da Igreja, tem uma obra chamada Prólogo Antimarcionita, um texto contra um herege chamado Marcion, que foi escrito aí já quase no ano 200, anos 160, 180 da era cristã. Tá bom? Ou seja, mais de 100 anos depois de Lucas, né? Tá bom? E ele diz que Lucas ele era um sírio que vivia em Antioquia, okay? Se converteu ao cristianismo e seguiu o apóstolo Paulo, e mesmo depois da morte do apóstolo Paulo ele teria seguido o trabalho cristão, teria morrido com 84 anos. Porém, são todos livros, é um livro histórico, né? Nós não temos como ter certeza. Eu aconselho vocês, sempre que vocês forem falar em público sobre essas questões, deixe bem claro que é uma questão histórica, que essa é uma possibilidade. Por quê? Porque nós sabemos que tem muitas pessoas que estão ali na igreja ou numa sala de aula, ouvindo uma mensagem tua, uma pregação tua, uma aula tua, e às vezes ela não está bem atenta, e acaba que ela pega algo que a pessoa falou como uma possibilidade e ela começa a reproduzir que aquilo está escrito na Bíblia. Isso nós sabemos que acontece. Eu fui criado na igreja e tem muitas coisas que eu ouvia quando criança, quando jovem, e depois quando eu fui estudar a Bíblia, eu vi que aqueles temas
não estavam na Bíblia. Eu me lembro uma muito comum quando jovem, quando criança e jovem, que diziam: está escrito, de 1000 passará, mas a 2000 não chegará. Isso foi um pavor perto do ano 2000. Tá bom? Até lembrando, esse calendário que a Igreja Católica fez, ela fez baseada no nascimento de Jesus. Então, aquele ano 2000 que passou, nós estamos no ano 2025, o ano 2000 que passou, aquele, na verdade, era 2000 anos do nascimento de Jesus. E o que vai chegar agora no ano 2029 são 2000 anos da morte de Jesus. Então, eu vi esses exemplos e teve até uma pessoa que era meu irmão, já faleceu, e quando passou o ano 2000, o ano 2001, 2002, teve uma vez que eu me encontrei com ele, ele falou assim: e aí, agora está provado que a Bíblia está errada, né? Eu falei assim: ué, por quê? Ele disse: ué, porque não está escrito que de 1000 passará, mas a 2000 não chegará. Aí eu já tinha estudado, eu já era pastor, né? Aí eu falei para ele: não, meu irmão, apesar de algumas pessoas falarem isso no púlpito, mas isso não está escrito na Bíblia, né? Talvez as pessoas falassem e não deixavam claro que aquele era um texto histórico. Tem pessoas que acreditavam assim, mas que não está escrito na Bíblia. Então, deixo esse exemplo com vocês. Sempre que você for citar algo de história, deixe bem claro para o público: olha, isso não está escrito na Bíblia. O que eu estou dizendo para vocês é um texto histórico, ok? Porque, infelizmente, as pessoas que estão sentadas num culto ou numa classe de escola dominical, às vezes a atenção dela varia, né? Uma hora ela está ouvindo o pregador e alguém do lado faz alguma coisa, uma criança mexe em alguma coisa, ou ele pensa num problema em casa, no trabalho, ouve partes da pregação e outras não. E acaba que às vezes o professor até fala e a pessoa não ouve. Então é sempre bom frisar, né? Okay?